Glória a Deus, aleluia. Santo, 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 santo. Prisioneiro do teu amor, sua vida revelou meu prazer, e ninguém vai calar minha voz. Ao que vive, ao que vive, me salvou, Me atraiu, me olhou, me sorriu. Hoje eu vivo, nele eu vivo. meu coração. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor, Tu és meu tudo. Tu és meu Deus, Tu és meu Senhor. Tu és o meu Deus, 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 Tu és o meu Deus. Te dou minhas mãos, Meu coração, tudo é teu.
poderoso, majestoso, sublime, tu és meu Deus, tu és. Senhor, tu és o meu Salvador, aquele que me amou, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus. Tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o nosso Deus, tu és o Pai bondoso, tu és o único que é. Tu és meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és o meu Deus, tu és meu Deus, tu és o nosso Deus. Eu sei que há um lugar de glória e santidade, onde tua presença é real, onde eu posso entrar com coração puro e quebrantado por um novo caminho, pelo sangue de Jesus. Quero ver teu rosto e contemplar tua majestade, e prosto aos teus pés, leva
sei que há lugar de glória e santidade, onde tua presença é real, onde eu posso entrar. Coração puro e quebrantado, por um novo caminho, pelo sangue de Jesus. Quero ver teu rosto e contemplar tua majestade. Me prostro aos teus pés, leva-me à sala do trono, leva-me além do véu. Quero te adorar além do véu. Quero te encontrar além do véu. Contigo eu quero estar além do além do véu. Quero te adorar além do véu. Quero te encontrar além do véu. Contigo eu quero estar além do véu. Contigo eu quero estar além do além do véu. Quero te adorar além do véu. Quero te encontrar além do véu. Contigo eu quero estar além do véu. Além do véu, 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 além
do véu, além do véu, além do véu, além do véu, além do véu, além do véu, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus. Oh, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus, além do véu, além do véu, além do véu, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus, além do véu, além do véu, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus. Obrigado, além, obrigado, obrigado, porque ele se rasgou. Obrigado, Jesus, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus, além do véu, Jesus. Aleluia. Além, Senhor, do véu. Te adoramos, te exaltamos. Oh, aleluia. Te adoramos, Senhor. Te exaltamos, Pai. Glórias ao teu nome, Senhor. Oh, aplauda o Senhor. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Aplauda o Senhor, meu irmão. Oh, adore ao Senhor, glorifique ao Senhor, exalte ao Senhor. Ele é digno de honra, Ele é digno de louvor, Ele é digno de adoração. Oh, aleluia. Oh, aleluia, Senhor. Oh, Deus. Te louvamos, Pai, te adoramos, te bendizemos, exaltamos o teu nome, engrandecemos o teu nome, porque tu és santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Reconhecemos a tua grandeza, reconhecemos a tua majestade, reconhecemos o teu poder, a tua soberania sobre os céus e a terra, o teu senhorio sobre as nossas vidas. Por isso, nos rendemos inteiramente a Ti nessa noite, Pai. Nos rendemos inteiramente ao Teu Espírito. Que o Teu Espírito, Senhor, venha se mover de forma sobrenatural nessa noite. Que o Teu Espírito fale de forma poderosa ao coração de cada um nessa noite. Que o Teu Espírito se mova no nosso meio, restaurando as nossas vidas, nos atraindo para Ti, nos levando a uma dimensão muito maior em Ti. Por isso, vem, Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, toma a Tua igreja que está aqui nessa noite, toma, fala aos nossos corações, ministra sobre cada um de nós. Tu conheces cada um de nós. Tu conheces o nosso levantar, o nosso caminhar, o nosso deitar. Tu conheces o nosso presente, o nosso passado, o nosso futuro. Tudo está em Tuas mãos. Por isso entregamos tudo a Ti. Tudo é Teu, tudo é por Ti e para Ti. A Ti toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Em nome de Jesus. Oh, aleluias. Oh, aleluias, aleluias. A Ele a honra, a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém? Tome o teu lugar, por favor, meu irmão. Oh, aleluias. Como é bom estarmos aqui nessa noite, meu irmão. Aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Amém?
Amém? Você já deu um sorriso para o teu irmão que está ao teu lado? Amém? Você já falou para o teu irmão como é bom estar do teu lado nessa noite? Como é bom te ver, meu irmão, minha irmã. Como é bom rever você, minha irmã, meu irmão. Oh, aleluia. Como é bom, não é verdade? Como é bom estarmos reunidos nessa noite, juntos, como filhos de Deus, como igreja do Senhor, nesse tempo. Amém? A fim de realmente compreendermos os desígnios e os propósitos de Deus para nós nesse tempo, como sua igreja. Amém? Amém? Diga mais uma vez para o teu irmão, é muito bom estar com você nessa noite. Aleluias. Sim, irmãos, é muito bom, porque nós sabemos que estamos no 7º dia do Senhor. Amém? Estamos quando? No 7º dia do Senhor. Amém? E esse é o tempo do fim do reino das trevas. Esse é o tempo do estabelecimento do governo de Deus sobre toda a terra. Amém? Mas nós sabemos que esses serão dias difíceis, não é verdade? Como nós já estamos percebendo, né? O aumento da violência, o aumento da marginalidade, o aumento da pornografia, da injustiça, da corrupção, amém? O aumento da idolatria, da feitiçaria, da macumbaria, amém? Por isso, já desde a velha aliança, o profeta Isaías já profetizava que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Amém? As trevas cobrem a terra. Amém? Isso é facilmente observado, né? Como a terra está coberta pelo domínio das trevas e como os povos estão em escuridão, estão cegos. Amém? Sem compreenderem os desígnios, os propósitos de Deus. Amém? Mas assim, irmãos, nós, como igreja do Senhor, precisamos estar preparados para esse tempo do fim. Amém? Precisamos estar preparados. Por isso, precisamos nos achegar cada vez mais ao Senhor, buscarmos cada vez mais a presença do Senhor, irmos além, amém? Rompermos para dimensões maiores em Deus, amém? Crescermos, amadurecermos, amém? Realmente acessar tudo aquilo que Deus tem para a sua igreja nesse tempo, amém? Por isso, irmãos, precisamos caminhar direcionados pelo Espírito de Deus, precisamos caminhar alinhados com o propósito de Deus, precisamos caminhar sobre o fogo de Deus, amém? O fogo do Espírito de Deus, amém? É isso que nós, como igreja do Senhor, precisamos nesse tempo. Por isso, nessa noite, nós vamos refletir juntos como sermos inflamados pelo fogo da presença de Deus. Amém? Nós vamos refletir sobre o quê? Como sermos inflamados pela presença do fogo de Deus. Amém? Quantos querem ser inflamados pela presença do fogo? Diga, eu quero. Oh, aleluia. Sim, irmãos, como sermos inflamados pelo fogo da presença de Deus. Em primeiro lugar, nós podemos dizer, compreendendo que Deus é um fogo consumidor. Compreendendo que Deus é o quê? Um fogo consumidor. Amém? Então, abra, por favor, a sua Bíblia, no livro de Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 4. Eu vou ler na minha Bíblia. Os irmãos vão acompanhando ali, mas pode ser que a versão esteja um pouquinho diferente. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24. Primeiramente, diz assim: pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome, é Deus zeloso. Amém? Diga assim para o teu irmão: pois o Senhor, fala alto, meu irmão, pois o Senhor, o teu Deus, é fogo que consome,
é Deus zeloso. Amém? Então, irmãos, nós estamos vendo aqui que um aspecto da glória de Deus é ser justamente um fogo que consome, um fogo consumidor, né? E nós sabemos que o fogo consumidor pode trazer juízo ou julgamento sobre a terra, mas o fogo também purifica e santifica o seu povo. Amém? Então, vamos ler nesse mesmo capítulo, vamos ler os versículos de 10 a 12. Diz assim, Deuteronômio 4, tá? De 10 a 12. Diz assim, lembra-te do dia em que estiveste diante do Senhor, o teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me o povo para que eu os faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra, e as ensine a seus filhos. Então vos chegaste e vos pusestes ao pé do monte, e o monte, o quê? Ardia em fogo até o céu, em meio a nuvens negras e profunda escuridão. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Amém? Então, irmãos, aqui nesse texto, o Moisés estava dando algumas orientações. Deixa eu beber um pouquinho d'água, irmão. Moisés estava dando orientações ao povo de Israel, porque eles estavam no final dos 40 anos que eles haviam passado no deserto. Eles estavam prestes a entrar na terra prometida. Então Moisés exortou o povo. Olha, nunca se esqueçam do dia em que Deus me mandou juntar vocês, porque Deus queria falar ao povo. E eu juntei vocês ao pé do monte, E o que aconteceu? O monte ardia em fogo até o céu, em meio às nuvens negras e profundas. E o Senhor vos falou do meio do fogo. Então Moisés falou, nunca se esqueçam disso. Nunca se esqueçam que vocês ouviram a voz de Deus através do fogo. Deus falou com vocês. Nunca se esqueçam daquilo que Deus falou, para que vocês aprendam a temer a Deus e para que vocês ensinem aos seus filhos aquilo que eu estou transmitindo, as minhas palavras. Então, Moisés falou ao povo, não se esqueçam desse dia em que Deus realmente se manifestou no meio do povo. Não se esqueçam desse dia em que Deus falou com vocês através do fogo. O fogo ardia todo o monte, né? E Deus falou ao povo através do fogo. Amém, irmãos? Amém? Por quê? Porque o fogo realmente vem para trazer juízo, vem para trazer julgamento, mas o fogo também vem para o quê? Purificar, para santificar, né? Para dar a direção ao povo. Amém? Por isso, Moisés deu essa orientação. No entanto, irmãos, para se andar no fogo de Deus, há condições para se andar em meio ao fogo de Deus. Vamos ver o que o profeta Isaías fala a respeito dessas condições. Lá no livro do profeta Isaías, capítulo 33. Vamos ler o versículo 14 e 15. Isaías, capítulo 33. Diz assim, versículo 14, os pecadores de Sião se assombram, o tremor surpreende os hipócritas. Quem dentre nós, o quê? Habitará com o fogo consumidor? Quem
dentre nós habitará com o fogo consumidor? Quem dentre nós habitará com as labaredas eternas? Amém? O profeta Isaías estava perguntando ao povo: quem dentre nós está em condição de andar com Deus, né? Quem dentre nós está em condições de andar no meio de um fogo consumidor? Quem dentre nós tem condição de andar com as labaredas eternas? Então, o próprio profeta responde no versículo 15: quem? O que anda em justiça e fala com retidão, que arremessa para longe de si o ganho de opressões, sacode das suas mãos todo o suborno, que tapa os seus ouvidos para não ouvir falar de sangue e fecha os olhos para não ver o mal. Amém? Então, quem pode andar na presença desse Deus vivo, que é um fogo consumidor? Quem tem condições de andar na presença do fogo consumidor? Não é verdade? O profeta Isaías vem respondendo: quem? Quem anda em justiça, quem fala em retidão, quem deixa para lá o suborno, a corrupção, a maldade. Amém? Esses têm condição de andar na presença de Deus. Esse tem condições de andar diante de um Deus que é um fogo que consome. Amém, irmãos? Amém? Irmãos, nós sabemos que realmente o povo de Israel era um povo, né? A gente sabe, era um povo obstinado, era um povo de dura cerviz, era um povo rebelde, e era um povo que geralmente não queria estar se adequando a essas condições, não é verdade? Eles sempre se rebelavam contra a direção do Senhor, contra aquilo que Deus esperava deles, amém? Mas houve um homem, né? Houve um homem que realmente correspondeu a essas condições. Houve um homem que realmente respondeu ao chamado de Moisés. Quem foi o chamado de Deus? Foi Moisés, amém? Moisés realmente queria andar na presença de Deus, do Deus, mesmo do Deus de fogo consumidor. E a primeira experiência que Moisés teve com o fogo consumidor, os irmãos lembram, né? Quando Moisés, depois que ele saiu do Egito, e ele foi para a terra de Midian, e lá ele passou muitos anos, 40 anos, ele se casou, teve seus filhos, e um dia ele estava apacentando o rebanho do seu sogro, Jetro, e de repente ele teve uma experiência com o fogo consumidor, né? Ele viu aquela sarça, né? Aquela pequena árvorezinha lá queimando em fogo, que ardia em fogo. Mas era um fogo que não se consumia, né? Que não se consumia. Por quê? Porque o fogo de Deus não se apaga, amém? O fogo de Deus não se consome, amém, irmãos? Por isso, irmãos, a partir dessa experiência sobrenatural que Moisés teve, o que aconteceu? Aí o coração de Moisés passou a arder, a queimar pela presença do Senhor, amém? A partir dessa experiência que ele teve com o fogo de Deus, que é esse fogo consumidor, né? O Moisés anelava pela presença de Deus. Moisés desejava viver na presença desse Deus poderoso, desse Deus grandioso, desse Deus que é um fogo consumidor. Amém? Por quê? Porque ele recebeu, através dessa experiência, ele recebeu o fogo da presença de Deus. Amém? E a partir de então, ele passou a realizar tantos sinais, maravilhas, né? Os maiores sinais extraordinários que a Bíblia registra. Amém? Mas eu pergunto para os irmãos, será que hoje nós podemos ter uma experiência com o fogo da presença de Deus? Será que hoje nós, como filhos de Deus, será que nós podemos ter uma experiência semelhante à que Moisés teve? Sim.
Claro que sim, né? Hoje nós podemos ter uma experiência com um Deus que é um fogo consumidor, amém? Né? E nós podemos ter, porque o Senhor é o mesmo Deus de ontem, de hoje e eternamente. Assim como Ele agiu no passado, Ele continua agindo hoje. E, principalmente, nós podemos dizer que esse é o propósito de Deus, agir nesse tempo sobre nós, sobre a sua igreja, porque esse é o tempo da restauração de todas as coisas, amém? E nós cremos que realmente o fogo de Deus vai fazer parte desse tempo, amém? Virá sobre nós, sobre a sua igreja, para nos restaurar e nos levar além do véu, amém? Nos levar a dimensões muito maiores nele, amém? Sim, irmãos, cremos que realmente o fogo de Deus está incluído nesse tempo da restauração de todas as coisas. Mas, para que isso aconteça, é necessário que o fogo queime toda a palha, todo o feno, toda a madeira, amém? E que o fogo venha purificar o ouro, a prata, as pedras preciosas, amém? Vamos ver o que o apóstolo Paulo nos fala lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios, no capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 11. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Acharam? Diz assim, vamos ler a partir do 10, o que o apóstolo Paulo fala. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio construtor, o quê? O fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Pois ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará, porque o dia a demonstrará. Pelo fogo será revelada. E o quê? E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Amém? Então, aqui o apóstolo Paulo, né, escrevendo aos cristãos da cidade de Corinto, ele fala, né, eu como apóstolo, eu pus o fundamento, eu trouxe a vocês o fundamento. Esse fundamento, esse alicerce é o quê? É Jesus Cristo, né? A sua palavra, os seus ensinos, os seus mandamentos, ele trouxe, né? Mas ele traz uma observação, uma exortação, mas ele fala, mas veja cada um como edifica sobre ele, sobre esse alicerce. Veja cada um como vai construir o seu edifício, a sua casa, né? E nós sabemos que esse edifício, essa casa, somos nós, né? Então, cada um de nós tem que ver como que nós estamos edificando, construindo a nossa casa em cima do alicerce que é Jesus Cristo. Qual tipo de material nós estamos usando na construção da nossa casa? Qual o tipo? Nós estamos usando o ouro, a prata, pedras preciosas? Qual o tipo? Ou nós estamos usando madeira, feno ou palha? Quando nós fazemos uma construção, o que nós queremos? Que essa construção seja firme, seja sólida, amém? Né? Para que quando vierem o quê? Os ventos, a chuva, o vendaval, essa construção possa permanecer firme, amém? Não é isso que nós queremos? Então, que tipo de material que nós temos que usar? Se nós usarmos a palha, quando vier a chuva, o vendaval, essa construção vai permanecer firme?
Não, né? Mas se nós usarmos o ouro, a prata, a pedra preciosa, essa construção vai permanecer. Amém? Né? Então, o que representa isso? Se nós, né, queremos construir a nossa vida espiritual, que tipo de material nós precisamos usar? Que tipo de material? Nós precisamos usar a oração, o jejum, a intimidade com o Senhor, a leitura da palavra. Isso é ouro, amém? Isso é prata, são coisas valiosas, amém? São coisas valiosas. Agora, se você não tem comprometimento com o Senhor, né? Se você não tem comprometimento com a sua vida de oração, com a tua vida de intimidade, você está usando uma palha, né? Você está usando uma madeira. E qualquer ventinho, qualquer situação, qualquer problema, você deixa de reunir, você deixa de orar, você deixa de ler a palavra, não é verdade? Né? Então, que tipo de material nós estamos usando para edificar a nossa vida? Por quê? Porque ele fala no versículo 13, a obra de cada um se manifestará. Né? A obra que você está fazendo, né? Como você está construindo a tua vida espiritual, vai se manifestar um dia. Pelo fogo será revelada. Amém? Pelo fogo, por quê? E o fogo provará qual seja a obra de cada um. O fogo vai provar. Quem é o fogo? Deus é um fogo consumidor. Deus vai provar a tua vida. Amém? Deus prova cada um de nós, para ver se nós estamos realmente firmados nele, na rocha, amém? Ou se a nossa construção está caindo, né? Caindo. E como é fácil, né? Nós vemos que muitas pessoas não conseguem permanecer na presença do Senhor. Por quê? Porque não estão utilizando o material certo na construção da sua casa. Amém? Amém, irmãos? Quando nós nos lembramos do povo de Israel no deserto, o que aconteceu? Muitos deles, o quê? Morreram, caíram no deserto. Por quê? Porque eles não usaram um material que pudesse sustentá-lo naquele período de provação, né? Deus provou a todos que estavam ali no deserto. Deus provou a todos. E quase todos foram reprovados, né? Porque Deus é o quê? É fogo consumidor. E Ele vai provar a vida de cada um. Assim como Ele provou. Eu gosto muito de um texto que tem lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio, vamos ler rapidinho esse texto. É Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio, capítulo 8, só para os irmãos entenderem que Deus realmente, como fogo, Ele prova as nossas vidas, assim como Ele provou o povo de Israel no passado. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 2. Acharam? O Senhor fala assim, e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto, esses 40 anos, para quê? Para te humilhar, e para que mais? E te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então, Deus permitiu que o povo ficasse 40 anos no deserto, para quê? Para te humilhar, para te provar. Porque Deus é um fogo consumidor que vem para provar as nossas vidas, amém? Né? Para te provar, para ver o que estava no teu coração. Né? Deus quer ver o que está no nosso coração. Para ver se guardarias ou não os seus mandamentos, amém? Amém, irmãos? Então, é isso que nós precisamos entender. Deus é um fogo consumidor. E Ele vem para provar a nossa vida. Né? E muitas vezes Ele permite lutas, dificuldades, problemas, chuva, vendaval, né? Para nos provar. Né? E para ver o que há no nosso coração.
se nós estamos ou não guardando os seus mandamentos. Amém? Eu perguntei antes, será que é possível a gente ter alguma experiência com o fogo de Deus? Agora eu te faço outra pergunta. Estamos dispostos a viver sobre o fogo da presença de Deus? Se ainda... No início todo mundo disse que eu quero ter uma experiência. Agora eu pergunto, você está disposto? Você está disposto a ter essa experiência? A viver sobre o fogo da presença de Deus? Estamos dispostos a pagar o preço para viver diante do fogo consumidor? Agora está todo mundo quieto por quê? Né? Na primeira pergunta, todo mundo falou, eu quero ter essa experiência. Mas e agora? Você está disposto a estar diante do fogo que vai te provar? Vai provar o que está no teu coração? Vai provar se você vai permanecer? Amém? Irmãos, todos nós, né, devemos realmente querer, almejar isso, né, ter uma experiência com o fogo de Deus. E todos nós devemos realmente almejar, né, pagar o preço para estar na presença desse Deus grande, tremendo, poderoso, amém? Né? Porque realmente o Senhor é fiel, amém? E Ele nos dará todas as condições para que nós, né, possamos crescer, amadurecer, irmos além, né, para dimensões muito maiores, assim como Moisés rompeu para uma dimensão e foi usado por Deus de forma sobrenatural, amém? Então é isso que Deus quer, porque Deus tem uma missão para nós como igreja nesse tempo, amém? Nesse tempo da restauração de todas as coisas, amém? Deus quer restaurar realmente as nossas vidas para nos levar a esse nível maior na presença dEle, amém? E realmente sermos usados por Ele, né, para manifestarmos o poder do reino de Deus, amém? Então, irmãos, é isso que nós queremos, porque Deus é esse fogo consumidor que não se apaga, e o fogo de Deus vem sobre nós, né, para realmente nos dar poder ainda maior para realizarmos a sua obra nesse tempo, amém? Então, como sermos inflamados pelo fogo de Deus? Em primeiro lugar, nós vimos, compreendendo primeiro que Deus é um fogo consumidor, amém? Agora, em segundo lugar, recebendo o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículo 11. Mateus 3, 11. João Batista falando a respeito de Jesus e fala, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o quê? O Espírito Santo e com fogo, amém? João Batista deu testemunho acerca de Jesus, que ele viria, né, depois dele, mas João Batista batizava com água, mas Jesus que viria, iria batizar com o Espírito Santo e com fogo, amém? E nós sabemos que Jesus, após o seu ministério, após a sua morte, depois que ele ressuscitou, ele passou 40 dias com os apóstolos, falando a respeito do reino de Deus, e ele falou para que os apóstolos permanecessem em Jerusalém, porque eles seriam batizados com o Espírito Santo, amém? Para quê? Para que eles tivessem poder para testemunhar acerca de Jesus, né? Em Atos, no capítulo 1, versículo 8, né? Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos 1, 8. Mas recebereis o quê? O poder do Espírito Santo que há de vir sobre nós. E ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Né? E recebereis o quê? Poder
né? E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ao receber o Espírito Santo, recebereis poder. Amém? Então, Jesus prometeu aos apóstolos, né, que eles permanecessem em Jerusalém, eles seriam batizados com o Espírito Santo, mas isso iria o quê? Ativá-los no poder para que eles pudessem realizar a obra do Senhor. Amém, irmãos? Mas hoje, irmãos, muitos de nós já fomos batizados com o Espírito Santo. Muitos de nós falamos em línguas, né? Há evidência da língua no meio de nós. Mas o que nós observamos? Que muitos de nós nunca damos testemunho de Jesus. Nunca oramos pelos enfermos, nunca expulsamos um demônio, nunca manifestamos o poder sobrenatural de Deus. Não é verdade? Não é verdade? Então, onde está o poder? Onde está o poder? Irmãos, a palavra poder vem do grego, que fala que é dinamis, do grego, e se refere a um explosivo. Daí a palavra em português dinamite, que é um explosivo. Mas se hoje nós pegarmos um dinamite, ela vai explodir por sozinha? Não. O que a gente precisa fazer? Atear fogo para que a dinamite exploda, não é verdade? E assim, irmãos, nós podemos dizer que nós também precisamos o quê? Desse fogo do Espírito, amém? Desse fogo do Espírito, precisamos queimar os nossos corações, né? Assim é o que nós precisamos, né? Provocar em nós esse fogo, esse desejo ardente de testemunhar do Senhor, de falar do Senhor, de falar das suas maravilhas, do seu poder, de orar pelos enfermos, de libertar os cativos e oprimidos, né? De manifestar o poder de Deus, o poder do reino de Deus. Amém? Nós precisamos disso, desse poder, desse fogo nos incendiando. Amém, irmãos? É isso que nós precisamos, né? Manifestar o poder de Deus, curando vidas, salvando, libertando, né? Onde está o poder da igreja hoje? Amém? É isso que nós precisamos. Precisamos, então, ser o quê? Inflamados pelo poder do fogo de Deus. Amém? Pela presença do fogo de Deus. Amém? É isso que nós precisamos. Assim como aconteceu com os apóstolos, com a igreja primitiva. Eles receberam o batismo com o Espírito de Deus e o fogo de Deus, né? Incendiou corações dos apóstolos e eles manifestaram o poder do reino de Deus, amém? Por onde eles iam, eles curavam, eles libertavam, eles realizavam sinais, prodígios e maravilhas, amém, irmãos? Então, queridos, isso que nós precisamos também, receber esse poder, o poder do Espírito Santo de Deus, o poder do fogo de Deus, amém? Que vem explodir, vem arder nos nossos corações, vem incendiar os nossos corações, né? Para realmente realizarmos aquilo que Deus tem para nós nesse último dia. Amém? Amém, irmãos? Então eu pergunto, em terceiro lugar, como sermos inflamados pelo Espírito Santo? Pelo fogo da presença de Deus, buscando ter uma experiência com o fogo de Deus. Agora, por favor, abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no livro de Apocalipse. Apocalipse, no capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 14. Acharam? Diz assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente.
Assim, porque és morno, não és frio nem quente, eu te vomitarei da minha boca. Dizes, rico sou, estou enriquecido, e de nada tenho falta. Mas não sabe que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o quê? Ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vista, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os teus olhos, a fim de que vejas. Amém? Até aí, irmãos. Amém? Então, irmãos, o que nós vemos nesse texto? Né? O apóstolo João está escrevendo à igreja em Laodiceia. A cidade de Laodiceia, irmãos, era uma cidade rica, era uma cidade próspera e tinha muitas indústrias, comércio, né? E a atmosfera da cidade, né? Uma atmosfera de riqueza, de prosperidade, né? Esse clima da cidade adentrou no meio da igreja em Laodiceia. Esse espírito de riqueza, de abundância, né? Adentrou no meio da igreja. Então, a prosperidade financeira da cidade fez que os cristãos lá em Laodiceia se sentissem autossuficientes. Por isso eles falavam, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta. Eles se sentiam totalmente autossuficientes, sem precisar de nada. E por isso Deus, né, precisou chamar a atenção da igreja em Laodiceia. Né, porque o Senhor mesmo fala, conheço as tuas obras e sei que vocês não são nada. Você não é nem frio nem quente. Vocês são, o quê? Morno. E não és frio nem quente. Eu vou vomitar vocês da minha boca. E o Senhor fala, mas não sabes que és um coitado, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Esse era o conceito que Deus tinha dos cristãos da igreja em Laodiceia. Mas, infelizmente, se nós compararmos as atitudes da igreja de Laodiceia, eu creio que nós podemos dizer que elas se assemelham muito à igreja do Senhor hoje. Não é verdade? Muitos, né, se acham autossuficientes, muitos acham que não precisam estar na reunião, não precisam se reunir. Muitos acham, eu vou quando eu posso, quando eu não tenho mais nada para fazer, eu venho. Muitos não querem compromisso, não querem ter responsabilidade com o Senhor, não têm responsabilidade com a sua vida de comunhão, de relacionamento com o Senhor, não priorizam o Senhor, não buscam o reino de Deus em primeiro lugar. Não é verdade? Então, muitas características da igreja em Laodiceia se assemelham à igreja do Senhor hoje. Mas o problema é que a gente não sabe, a gente não percebe que essas atitudes Deus rejeita. E o que Deus fala? Que essas atitudes eu vou fazer o quê? Eu vou vomitar da minha boca. Não é verdade? Eu vou vomitar da minha boca. Então, irmãos, né, como é difícil nós realmente perseverarmos na presença do Senhor. Amém? Como é difícil perseverarmos. Então, o que o Senhor fala? No versículo 18. Qual é o conselho que o Senhor dá? Aconselho que de mim compres o quê? Ouro refinado no fogo. Amém? Nós falamos do ouro refinado, né? O ouro provado pelo fogo, o ouro provado pelo Senhor. É isso que Deus fala, que Deus deseja. E Ele fala, para que te enriqueças. Né? Os cristãos em Laodiceia se achavam ricos por terem as coisas materiais. Mas o Senhor fala, aconselho que de mim compres o ouro refinado pelo fogo. Amém?
para que sejas o quê? Verdadeiramente ricos. Ricos de quê? Ricos da presença do Senhor, ricos do fogo do Senhor, amém? Ricos, né, da unção de Deus sobre a sua vida. É isso que nós precisamos ser ricos, amém? Né? E eles se achavam ricos porque não tinham falta de nada. Mas Deus fala, comprem também vestes brancas para que te vistas e não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Compre vestes brancas, né? O quê? Anda em santidade, né? Diante de mim, anda em pureza. Amém? Amém? Lembra que eu falei que no início que o fogo vem tanto para juízo, como também o fogo vem para purificar, para santificar. Amém? Por isso nós precisamos andar em santidade diante do Senhor. E ele fala, comprem também o quê? Colírio para ungirem os teus olhos, a fim de que vejas. Amém? A fim de que veja. Porque o Senhor falou, vocês são cegos, são nus, são pobres, são miseráveis. Vocês precisam do quê? Enxergar. Vocês precisam ver, compreender os meus desígnios, os meus propósitos para vocês. Amém? Né? Isso que vocês precisam. Por isso, comprem colírio para ungir e entender os mistérios do reino de Deus. Amém? Entender, né, que esse é o tempo de nós nos levantarmos como filhos maduros, como igreja madura. Amém? Esse é o tempo de realmente sermos aprovados. Amém? Amém? Abra sua Bíblia agora em 2 Pedro. 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro 3, 7. 3, 7. Diz assim, o apóstolo Pedro falando, os céus e a terra que existem agora, porém, pela mesma palavra, têm sido guardados para quê? Para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Então, o que o apóstolo Pedro está falando? Os céus e a terra, né, todo o sistema que existe hoje, agora, está guardado para o fogo, pela mesma palavra que o Senhor Deus, que o Senhor deu lá no início, quando todo o povo estava desviado da presença do Senhor, e Deus falou que iria mandar, né, um juízo sobre a terra, mas o juízo era com água, né? Mas por essa mesma palavra, hoje, né, nós podemos entender que haverá também um juízo, mas haverá um juízo de quê? De fogo agora, de fogo. É isso que está reservado para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amém? Amém, irmãos? Então, haverá um dia de juízo, né, guardado para a manifestação de Deus, né, que é um fogo consumidor. Né? E se nós realmente não edificarmos a nossa vida, né, na presença do Senhor, né, estaremos sujeitos, né, a estarmos debaixo desse juízo com fogo, que virá no dia do juízo. Amém, irmãos? Então, precisamos realmente estar preparados para esse tempo. Precisamos realmente nos voltar para o Senhor, buscar a presença de Deus, buscar a presença do Espírito Santo, buscar esse fogo para arder nos nossos corações, queimar nos nossos corações, a fim de realmente cumprirmos o propósito de Deus nesse último dia. Amém? Amém? Esse é o tempo, irmãos, esse é o tempo. O Senhor não virá para uma igreja descomprometida, o Senhor não virá, né, por uma igreja alheia, uma igreja fria, uma igreja morna. Amém? O Senhor não virá, mas o Senhor virá por uma igreja gloriosa, uma igreja madura, uma igreja acesa, inflamada pelo fogo do Espírito de Deus. Amém? O Senhor deseja, é isso que Deus quer, uma igreja inflamada pelo fogo de Deus, manifestando o poder do reino de Deus sobre o reino das trevas. Amém? Amém, queridos? É isso que Deus quer,
que Deus quer de cada um de nós. Por isso, nós precisamos realmente atentar para aquilo que Deus está falando, aquilo que Deus está revelando, né? E imergirmos nesse nível de vida com Deus, buscarmos a sua face, buscarmos a sua presença, buscarmos o fogo do seu Espírito, amém? Rompermos realmente para dimensões muito maiores, amém? Deixarmos de sermos filhos meninos, deixarmos de ser filhos, né, alheios, né, a tudo que Deus está realizando, mas vamos crescer, vamos amadurecer, vamos romper para esse nível maior na presença de Deus, essa igreja gloriosa, amém, que Deus quer levantar, sermos realmente portadores da glória de Deus, manifestando o fogo de Deus, manifestando o poder de Deus, amém? Amém? Aleluia, sim, irmãos. Oh, aleluia, sim, irmãos. Quantos querem corresponder a esse chamado de Deus? Quantos querem fazer parte dessa geração que Deus está levantando nesse tempo? Amém? Oh, aleluia, sim, irmãos. E isso que devemos anelar o fogo do Espírito Santo de Deus, amém? Queimando as nossas vidas, assim como Moisés, né? O coração de Moisés queimava, o nosso coração também precisa queimar. Por isso precisamos ter essa experiência com o Senhor. Ele é fogo consumidor, amém? Oh, aleluia. Para terminar, concluir essa palavra, vamos ler Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 28 e 29. Diz assim: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. O 29. Pois o nosso Deus é o quê? Fogo consumidor. Amém? Ele fala, pelo que tendo recebido um reino. Quantos receberam o reino? Quantos creem, né, que o reino de Deus será estabelecido nesse tempo? Né? Se nós recebemos um reino, irmãos, que não pode ser abalado, amém? O reino, nós recebemos um reino que inabalável, amém? Nós recebemos um reino que não pode ser abalado, amém? Você recebeu esse reino, amém? Então, irmãos, retenhamos o quê? A graça pela qual sirvamos a Deus, de qualquer forma, descomprometidos. Não, como é que nós vamos servir a Deus? Agradavelmente, com reverência, porque Ele é o quê? Um fogo consumidor e com santo temor, pois o nosso Deus é o quê? É fogo consumidor. Amém? Eu posso fazer de novo a pergunta? Você está disposto? Você está disposto? Amém? Oh, aleluia. Oh, labarilalabala. Fique de pé, meu irmão. Coloque-se de pé. Coloque-se de pé. Amém? E que realmente o fogo da presença de Deus venha queimar o nosso coração, o nosso espírito. Amém? Para que possamos romper para dimensões muito maiores na presença do Senhor. Oh, aleluias. Oh, aleluia. Feche os seus olhos, meu irmão, minha irmã. Feche os seus olhos. Esse é o tempo da restauração de todas as coisas. E a restauração começa pela igreja. Oh, aleluia. E esse é o tempo de um grande mover do Espírito de Deus. Esse é o tempo que o Senhor quer derramar a sua glória sobre nós. Esse é o tempo que o Senhor quer queimar os nossos corações. Esse é o tempo, o Senhor quer nos limpar, nos lavar, nos purificar, nos santificar, arrancar de nós tudo aquilo que não procede de Deus.
Coloque a sua vida, meu irmão, diante do Senhor. Comece a orar. Comece a orar. Comece a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero romper para uma dimensão maior. Eu quero o fogo da tua presença sobre a minha vida. Eu quero ser usado por ti para falar, testemunhar das tuas grandezas, das tuas maravilhas, manifestar o poder do teu reino. Oh, aleluias. Oh, labarila labalabará, rila labalabaru, barila labalabará. Oh, aleluia. Clame ao Senhor, meu irmão. Clame ao Espírito de Deus. Clame para que Ele incendeie o teu coração. Oh, labarila labalabará, rila labalabaru, barila labalabará. Oh, labarila. Aleluia! Glória a Deus! Recebemos nessa noite a sua palavra, Senhor. Recebemos nessa noite a sua palavra, Senhor. Repita comigo: eu recebo nessa noite esta palavra. E eu tomo uma decisão de entrar nesse fogo, de ser purificado por esse fogo. Eu quero pagar o preço. Eu quero que estas chamas ardam em mim. Escuta que Deus está falando agora. Os amigos de Daniel foram amarrados porque recusaram adorar o sistema, a imagem do sistema. Recusaram se curvar diante do sistema. E eles então foram amarrados. E eles foram jogados no meio daquela fornalha, ardendo 7 vezes mais aquecidas. Mas quando o rei olhou de novo, ele viu que aqueles homens estavam andando no meio do fogo. Mas havia um quarto homem andando com eles, que fazia parte da vida deles. Quando eles foram jogados na fornalha, eles estavam amarrados com cordas. Mas o fogo queimou as cordas. Por que que o fogo não queimou eles? Porque eles já eram o ouro depurado pelo fogo. Eles já tinham permitido que o fogo queimasse a impureza deles, que o fogo ardesse dentro deles. Virá um fogo, irmãos. Nesses dias virá um fogo. Mas esse fogo vai queimar só aquilo que nos impede de mover na dimensão do reino. Esse fogo virá para purificar a noiva. Purificar como ouro depurado de 1 Coríntios. Até que nós possamos ver toda a impureza tirada de dentro de nós. Para que o ouro seja tão puro e verdadeiro, que ao olhar dentro do ouro, nós possamos ver, aleluia, o nosso reflexo. E ao olhar nesse ouro, ao olhar nesse ouro depurado, alguém vai olhar e ver o rosto, e pode ver até os poros abertos e as mínimas sujeiras. Isso quer dizer que Deus vai nos purificar de tal maneira que a igreja vai ser uma vara de medir, e ela vai trazer juízo, porque Deus ainda não julgou o mundo, porque Ele não julgou ainda a igreja. Mas nesses dias Elias virá para trazer juízo, julgamento, e a Bíblia diz que começará primeiro pela casa de Deus. E ele diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 12: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos
na medida que sois co-participantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. E ele continua dizendo: se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como ladrão, assassino, malfeitor, ou como quem se intromete nos negócios dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus com esse nome. Porque o tempo de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. E ele termina dizendo: se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o evangelho de Deus? E se é com muita dificuldade que o justo é salvo, aonde vai comparecer o ímpio, o pecador? Então os que sofrem segundo a vontade de Deus, Pedro recomenda: encomendem as suas almas ao fiel Criador da pátria do bem. Só o fogo pode purificar. E eu quero que o fogo tire toda a palha, porque eu quero que o que sobra em mim seja só o trigo. Eu não quero ser palha, eu quero ser trigo no celeiro, para alimentar as nações, para alimentar as nações. Esse fogo, ele tem um propósito. Esse fogo, ele tem um propósito: nos purificar, tirar toda a impureza de dentro de nós. Então o mundo vai olhar para a igreja e ele vai ver a igreja verdadeira, a noiva do Senhor, vestida de branco, purificada. Aleluia, a noiva santificada, porque Deus trouxe o seu fogo. Nesse congresso Deus começará a arder, uma chama será acesa. Então será um novo tempo para nós como igreja de reino. Será um novo tempo para nós como igreja. Nós não vamos ceder à tentação de viver como o sistema religioso vive e deseja. Nós queremos o fogo. Nós não queremos nada menos do que a presença purificadora do fogo de Deus. Então glorifique a Deus por essa mensagem. Glorifique a Deus por essa palavra. Ela não veio nessa noite para ser uma informação teológica, mas ela veio como espírito de santidade, para que eu e você e nós como igreja do Senhor sejamos purificados. Pai, mais uma vez nós mergulhamos na santidade da sua palavra e te agradecemos nessa noite por essa mensagem tão poderosa, por usar a vida da tua serva, porque nós cremos que cada um de nós nessa noite é uma barra de ouro. Cada um de nós nessa noite é uma pepita de ouro. Cada um de nós carregamos em nós esse dom, essa vocação e esse chamado de ser o ouro de Deus para a terra. E nós oramos nessa noite, Deus, que esse fogo nos santifique mais e mais. Tira toda a escória, tira toda a impureza, tira toda a imperfeição. Limpa o nosso interior, limpa o nosso interior. Traz a vida de Jesus, traz a vida de Jesus. Ele é o batizador com o Espírito Santo, é o batizador, ele tem a sua mão, a pá, aleluia, e queimará a palha, deixando o trigo no fogo, o trigo ser limpo pelo fogo. Louvado seja o nome do Senhor. Recebemos nessa noite essa unção do Espírito, essa presença santa de Deus. Nos imergimos nela em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Vai.
Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho a ti. acenda o fogo em mim, mora em mim. Todos os lugares eu escolho a ti. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu Escolho a ti. acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os lugares eu escolho a ti, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu posso estar. É o melhor lugar, onde eu posso estar. Não há nada que eu queira mais, Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Meu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. meu amor me satisfaz. Acenda o fogo em mim, mora em mim, de todos os amores eu escolho. Acenda o fogo em mim. Onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina, é o melhor lugar, onde eu posso estar. Não há nada que eu queira mais, Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais. Meu amor me satisfaz. Não há nada que eu queira mais. Não há nada que eu queira mais.
onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar. Mais uma vez, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar, onde o fogo não apaga, o amor não falha, onde a paz reina. É o melhor lugar. Onde eu possa estar, é o melhor lugar. Onde eu possa estar, Não há nada, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, o teu amor me satisfaz. Nada que eu queira mais, não há nada que eu queira mais, não há não há nada. nada que eu queira mais. O teu o teu amor me satisfaz. Não há nada. Aleluias. Oh Deus, Tu és o único Deus, Tu és o fogo consumidor. E nós te louvamos, ó Pai, porque o fogo consumidor cumpre dois propósitos. Ao ímpio, ele o destrói para sempre, mas ao justo, ele purifica, para que o justo torne-se completamente reto, íntegro, e possa andar em tua presença e manifestar a tua vida. Nós te louvamos, Pai, e te pedimos, queima-nos com o poder do teu Espírito. Queima-nos com o poder do teu Espírito, Senhor, e arranque de nós toda e qualquer impureza, para que nos apresentemos diante de ti, Senhor, completamente puros, a fim de que, ó Deus amado, a tua presença possa nos encher de tal maneira que o Senhor venha viver plenamente através de nós. Nós te louvamos, Pai, em o nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Tome
Tome o seu lugar, querido. Um pouquinho. Eu quero abençoar todas as pessoas que porventura estejam vendo esse vídeo, ouviu essa palavra, esse momento de adoração. Que o Senhor os abençoe. E digo a vocês que amanhã estaremos de retorno às 16h30 para 2 reuniões tremendas e poderosas. Fiquem na paz do Senhor Jesus, você que está nos assistindo através do vídeo. Amém?